Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e na sua família. Você está lendo um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus capítulo 8, no seu versículo 27, que diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui uma passagem bem conhecida da palavra de Deus, onde Jesus apazigua a tempestade. Os discípulos com Jesus estavam no mar, num barco, e de repente começa uma tempestade, ventos, e começam ali a trazer perigo para os tripulantes. E os discípulos, se achegam a Jesus e dizem: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? E Jesus se levanta, ele dá uma ordem para os ventos e para o mar. E ali tudo se aquieta e volta aquela calmaria do meio do mar. E os discípulos, eles olham um para o outro e eles ficam admirados e fazem uma seguinte pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta pergunta é de suma importância para todo ser humano, conforme a resposta que ele dá. Porque todos terão que responder um dia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer que Jesus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, se fazendo servo, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, para morrer morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todo ser humano, toda raça, toda criatura, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, terá que responder essa pergunta. E se nós olharmos os historiadores, eles vão dizer que Jesus ele foi simplesmente um personagem histórico. Se nós perguntarmos para alguns sábios, segundo o curso deste mundo, eles vão dizer: Jesus foi um louco. Se nós perguntarmos para algumas religiões, eles vão dizer que Jesus foi um profeta. Jesus foi um espírito iluminado. Outros vão dizer que Jesus é um dos mediadores entre Deus e os homens, sendo que ele é o único mediador. Outros vão dizer, Jesus é a primeira criatura de Deus, sendo que ele é o criador de todas as coisas. Então, aquilo que nós entendermos quem é Jesus vai trazer para nós uma sentença, condenação ou uma absolvição. Se nós perguntarmos para alguns personagens da Bíblia, se perguntássemos para Jó, ele diria: ele é o meu redentor que vive. Se nós perguntássemos para Davi iria responder: ele é meu bom pastor. De nada tenho falta quando tenho ele. Se nós perguntássemos para Isaías, ele vai dizer: Jesus é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se nós perguntássemos para Pedro, ele diria: Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós perguntássemos para João Batista, ele diria: ele é o Cordeiro de Deus.
que tira o pecado do mundo. Certa feita, tinha pessoas ali próximas a João Batista e eles começaram, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Cristo? E João Batista, eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele. Eu não sou digno nem de me abaixar e de desatar as sandálias dos seus pés. Eu estou batizando com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, vai dizer que ele é aquele que foi esbordoado, esbofeteado, zombado, cuspido, mas foi entregue numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se nós perguntássemos para o apóstolo João, ele é aquele que vive pelos séculos dos séculos. E esse mesmo João, em Apocalipse, capítulo 1, ele estava em espírito e ele ouve uma voz que dizia: o que vês, João, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E quando João olha para trás para ver quem falava com ele, ele vê 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais, um como filho do homem. Só que ele não está mais como João tinha visto há anos atrás numa cruz. Ele vê Jesus com uma roupa branca, cingido com até os pés, e cingido com um cinturão de ouro no peito. Os seus cabelos não estavam mais empapuçados de sangue, cheios de poeira, mas os seus cabelos estavam brancos como a lã, branca como a neve. O seu rosto não estava mais desfigurado, mas seu rosto brilhava como o sol. Os seus olhos não estavam mais roxos de tanta pancada que ele levou, mas os olhos iluminavam como um farol. As suas mãos não estavam mais presas numa cruz, mas suas mãos elas sustentam os anjos da igreja. Os seus pés, eles não estavam mais presos, cheios de sangue, mas seus pés brilhavam como um latão reluzente, como se tivesse saído da fornalha. E João, quando vê aquela visão linda, ele cai aos pés de Jesus como morto. Mas Jesus, ele coloca as suas mãos, a sua destra sobre João e fala: João, não temas, João. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um profeta? Jesus é um mártir que morreu para se aparecer? Ou ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Quem é Cristo para você? As Escrituras nos ensinam que ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo eterno, ele entrou no tempo como homem, cresceu, e pela providência de Deus o Pai, ele foi entregue para morrer morte, e morte de cruz para nos salvar, para levar sobre si os nossos pecados naquele madeiro. Ali Jesus foi abandonado pelo Pai. Ali ele foi desamparado. Tanto é que na cruz ele fala: Pai, por que o Senhor me desamparou? Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos pelo Pai. Ele se fez pecado para que eu e você pudesse ser perdoado pelo Pai. Ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos ser benditos do Pai. Ele se fez pecado para que eu e você pudéssemos ser perdoados por Deus.
Quem é Jesus para você? Quem é Cristo? Eu conclamo a você a reconhecer que não há outro caminho de salvação. Jesus, ele vai dizer de si mesmo: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus, ele vai continuar dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele continua: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que estiver morto, crê em mim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E Jesus prossegue: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém não é ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem é Jesus para você? Quem é Cristo? Ele é o Senhor. Ele é o Salvador da igreja. E em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único nome, ele é o único acesso ao Pai. Ele é a rocha na qual a igreja está edificada. Ele é o fundamento da igreja, ele é o alicerce da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o salvador da igreja, ele é o fundamento da igreja. E quem é Cristo para você? Eu conclamo a você a crer em Jesus, a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer que o que ele fez naquela cruz do Calvário foi por amor a você, foi para te salvar, foi para levar você para o céu, para que você pudesse ser salvo, viver a vida eterna nos braços do Pai. Eu conclamo a você, creia em Jesus Cristo, creia no sacrifício que ele realizou por você naquela dura cruz do Calvário. João vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode receber a vida eterna agora, se você crer, se você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e voltar os seus olhos única e exclusivamente para Cristo, o único que pode te salvar, o único que pode perdoar seus pecados e o único que pode trazer para você a redenção da sua alma, pois ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.